Boa tarde, meninos! Na aula de hoje vai ser um outro conteúdo que é sobre os verbos irregulares em presente do indicativo. O que a gente vai ver? A gente tem que entender que um verbo irregular, ele vai ter uma irregularidade na sua estrutura de conjunção, tá? Ou seja, nesse caso aqui, praticamente toda a sua estrutura, né, conjugada em todas as pessoas do discurso, vai ter essa irregularidade. Somente a primeira e a segunda do plural, que é nosotros e vosotros, não vai ter. Ou seja, não permite qualquer verbo irregular na primeira e segunda pessoa do plural. Vai acontecer isso? Vai sim, independentemente do verbo que seja irregular, a primeira e a segunda do discurso do plural não pode ser mexido. Então, verbos terminados ou que tem na sua estrutura um é, por exemplo, o verbo querer, se eu tirar essa terminação R, já que ele pertence à segunda terminação, vai ter que. Então, a gente percebe que no seu núcleo, na sua matriz, tem um é. Então, todo verbo que tiver, como exemplo, o verbo querer e o é na sua estrutura, esse é vai ser cambiado, vai ser transformado para i é. Por isso que eu falo yo quiero e não yo quero, porque quero é na língua portuguesa. Só existe o verbo querer, eu quero, no nosso português. Não existe yo quero no espanhol. Não permite. Então, por isso que ele é irregular. Ele precisa ser mudado para poder fazer sentido, tá? Então, todo verbozinho, recapitulando, todo verbozinho que tiver na sua estrutura, principalmente no núcleo, no seu núcleo, na sua matriz, um é, ele vai ser transformado para IE. Então, eu falo quero, eu agrego aí, vocês podem perceber, ó. Quero, esse IE em vermelho, eu agrego, tá? Eu agrego. Eu tiro esse quer, né? Então, eu vou tirar esse ezinho, né, da sua matriz e vou colocar no seu lugar o IE. Então, fica quero. Então, yo quero. Vai acontecer a mesma coisa, praticamente todas, como eu já falei. Só na primeira e na segunda que não, certo? E quando na estrutura do verbo tiver um O? A gente pode ver no verbo poder, no verbo soler, né? Como eu falei, a gente pega o verbo poder, retira a sua terminação, que é R, fica o quê de núcleo? P-O-D, pode, né? Pode. O que acontece? Eu vou retirar esse O da sua estrutura, da sua matriz e vou agregar o E. Então, todo verbo que tiver na sua matriz a vogal O, eu vou retirar e vou agregar o E. Por isso que fica yo puedo e não yo pudo. Yo pudo é no passado da língua espanhola, tá? Eu pude fazer, tá? Então fica yo puedo, tu puedes ou podes, né? Mas no caso aqui, ele sempre vai ser usado esse puedes e não esse podes. E na terceira pessoa do discurso fica puede. Aí nosotros ou vosotros, podemos, podeis. Eles ou elas ou ustedes pueden, certo? O verbo querer já mencionei. O verbo sentir, como é que faz? E termina em IR, né? Terceira terminação. Como fica o núcleo, vocês têm que prestar atenção. É no núcleo, não é na terminação, tá? Vocês pegam o verbo, copiam esse verbo bem aí, ó, sentir. Retira a sua terminação IR. Fica o que de matriz? Sente, S-E-N-T. Então, vocês percebam que na matriz, no seu núcleo, qual é a vogal que está? É O ou É? É o E. Se é o E, eu sei que pela regrinha, o E vai ser retirado e vai ser colocado no lugar dele o IE. Então, é yo siento, tu sientes, ele ou ela siente, nosotros sentimos, vosotros sentís, eles ou elas, ustedes sentem, ok? O verbo soler é igual ao verbo poder, porque eu retiro essa terminação, R, fica o quê? Sol, S-O-L.
Pronto, eu sei que na estrutura dele, no seu núcleo, na sua matriz, tem um O. Se tem um O, eu vou cambiar, vou mudar para o E. Então, fica yo suelo, tú sueles, ele ou ela, usted suele, nosotros solemos, vosotros soléis, ellos ou ellas, ustedes suelen. Então, não é tão difícil. Se ficar praticando do jeito que eu falei, vai dar super certo, entendeu? Então, vamos recapitular, revisar. Todo verbo que eu pegar sempre vai ser de segunda e terceira terminação. De primeira não existe nos verbos irregulares, ok? Se na sua, eu pego o verbo, retiro a sua terminação, ficou só o núcleo. Se dentro desse núcleo tiver um O, eu vou tirar e vou agregar o E. Então, eu vou conjugar esse verbo, tá? No presente do indicativo. Então, vocês têm que lembrar quais são as desinências do presente do indicativo. Na primeira pessoa é o O. Na segunda, eu agrego es no final da palavra, do verbo. O na terceira. O emos na primeira do plural. O eis na segunda do plural. E o em na primeira ou na terceira pessoa do plural. Vocês conhecem essas conjunções, essas desinências do presente do indicativo, igualzinho lá dos verbos regulares. É a mesma coisa dos irregulares. Além de saber dessa conjugação, dessas desinências, precisa colocar essas regrinhas que eu falei, né? Pega o núcleo do verbo, retira a sua terminação. Se tiver dentro do núcleo um O, eu mudo para o E. Se no verbo tiver um E no seu núcleo, depois de retirar a sua terminação, eu coloco IE. É dessa forma, certo? Então, vou finalizando por aqui e até a próxima videoaula.